Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para mais um encontro do Diabetes Pergunte para Endócrino. Sejam todos muito bem-vindos aí. Hoje nós vamos falar sobre contagem de carboidratos. Tirar as dúvidas, né, na verdade, de vocês sobre contagem de carboidratos, que foi o tema mais escolhido aí para responder as perguntas. Bem? Ei, Jaque, Oi, tudo doutora. bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa. Então, seja muito bem-vinda. Você está sempre aqui, né, na nossa página, nas atividades do diabetes. Sim, Então, eu estava sim, passando sim. da hora da gente fazer algum momento juntas aí, né? Então, vamos começar, Jaque? Vamos. Posso Vamos. começar a perguntar ou a senhora já vai começar? Pode. Não, você pode se apresentar também, que pode ter muita gente que não segue sua página ainda. Você apresentar seu trabalho, como que você está hoje, sua história com diabetes, e depois você começa as perguntas. Ah, tá. Meu nome é Jaqueline, para quem não me conhece. Tenho o Instagram jaque.vital. Sou mãe pâncreas. Meu filho tem 10 anos, foi diagnosticado com 7. E eu, esse ano, fui diagnosticada com LADA. Né? Aí acaba que eu estou envolvida nesse mundo É, doce, né? totalmente. Não tem para onde correr. Então, muito E bem. assim, eu tenho grupos de WhatsApp, ajudo mãezinhas, principalmente aquelas que estão com diagnóstico recente, né, que não tem informação nenhuma. Então, acaba que o pessoal já direciona para ir falando comigo. Aí eu vou conversando, passando as informações básicas. Tem mãe que chega sem informação nenhuma. Às vezes, coisas básicas. Como corrigir uma hipoglicemia? Elas não sabem, entendeu? Sai do hospital zerada. Aí acaba que vão chegando. Aí eu fui formando um grupo, além de já estar em outros, né? Mas eu formei um agora com várias mães, assim. Então já facilita, porque eu vou passando as informações para todas de uma vez só. Aí, E tá eu tô vendo, sempre gente? passando o seu Instagram lá, tô passando sempre as lives. Gente, pelo amor de Deus, assiste, assiste. Hoje foi sobre insulina, assiste. Uma mãezinha que estava usando NPH irregular, eu, pelo amor de Deus, vá assistir essa daqui, ó, é sobre NPH, vá ver, Não é? sabe? E assim Não, então, vai. então, ótimo. Pessoal, então depois é jaque.vital, tá? Isso. Quem não seguir ainda, vai lá depois. Quem quiser entrar no grupo, né? Chama a Jaque aí no privado, porque é muito bom a gente escolher, né, quais são os grupos que a gente vai participar, para que a gente possa Isso. ter uma questão mais acertada. Tá, já que já tem algumas perguntas do grupo dela, então vamos aproveitar. Mas quem está aqui, gente, o tema é contagem de carboidratos, tá? E a gente vai responder as dúvidas mais frequentes. A gente sabe que é um tema que as pessoas têm muita aflição, tem muita gente que nunca ouviu, tem diabetes tipo 1, ou tem diabetes tipo 2, ou tem diabetes gestacional, e é cheio de dúvidas, nunca ouviu falar de Uhum. contagem. Então, vocês podem Isso. até anotar aí, gente. Quem nunca tiver ouvido falar de contagem de carboidratos, coloca assim, ó, nunca ouvi falar. E nós vamos seguir aqui com as perguntas. Vamos lá, Jaque. Ó, começando do básico, das primeiras que me perguntaram. Quem pode fazer contagem de carboidrato? Qualquer um Então, pode fazer? todas as pessoas com diabetes podem fazer a contagem de carboidratos, né? A gente está falando aqui especificamente do diabetes. Isso é uma dúvida muito comum, sabe, Jaque? Porque as pessoas acham que a contagem de carboidratos é apenas para as pessoas que utilizam insulina rápida e acaba gerando uma limitação no uso adequado do método. Porque quais são as recomendações das sociedades? Que todas as pessoas com diabetes, né, e todos os profissionais de saúde das equipes devem trabalhar os carboidratos no dia a dia da pessoa com diabetes e da família. Agora, qual é o método de contagem de carboidratos que a pessoa vai utilizar é que vai fazer diferença. Eu já ia Tem método, perguntar. exatamente, tem método para quem tem diabetes tipo 1 e usa múltiplas aplicações de insulina. Tem método para quem tem diabetes tipo 1
e está no período de lua de mel, já não precisa, por exemplo, de insulina rápida, às vezes em todas as refeições. Tem método para quem tem diabetes tipo 2. Tem cuidados a serem tomados para quem tem diabetes tipo 2 e está acima do peso. Mas não quer dizer que ela não pode fazer contagem de carboidratos, né? Tem as mulheres com diabetes gestacional, que precisam controlar a glicose. Elas também podem fazer contagem de carboidratos. O que vai depender é o método que está sendo escolhido naquele momento pela equipe de saúde. Para o DM2 seria o método de substituição? Exatamente. Se ele não utilizar bolos de alimentação. O que a gente sabe no Brasil hoje? Que a gente tem muito paciente com diabetes tipo 2 muito fora do controle, não está utilizando o tratamento intensivo do diabetes e a contagem de carboidratos por substituição, se não está usando insulina, poderia ajudar muito o paciente a fazer escolhas melhores. Porque o que a gente vê na prática? A prática é que as pessoas escolhem ter liberdade. As pessoas comem coisas que elas têm vontade e muitas vezes não ajusta isto no dia a dia. E a contagem de carboidratos ajuda muito nisso aí. Né? Então, é um dos métodos, o método de substituição. E o outro método é o método que a gente chama de método de gramas. Onde as pessoas vão contar os gramas de carboidrato e fazer suas contas para autogerenciar suas doses de insulina. É a participação que eu acho mais ativa dentro do diabetes. É a pessoa com diabetes calcular junto com o profissional de saúde, né, no seu dia a dia, a sua dose. Então, eu acho que é um dos melhores autogerenciamentos e que exige muita educação e saúde. Também, né? E não o autoconhecimento e a educação em saúde. Você precisa ter conhecimento, né? Para poder fazer a escolha correta. O que a gente vê muito na prática? Eu sempre falo muito isso com os residentes, com os alunos do nosso curso de contagem de carboidratos, que as pessoas com diabetes, pela sua experiência, a maioria já faz uma contagem de carboidratos pela experiência, e quando ela tem uma insulina rápida em casa, ela até já sabe fazer as continhas de correção pela sua experiência, que na maioria das vezes é maravilhosa. Intuitiva, né? Quando a gente vai passar isso usando a ciência, o que a gente está fazendo? A gente está aliando experiência com ciência. Então tem mais chance de dar certo. Entendi. A outra é como definir a razão insulina-carboidrato de uma pessoa? É baseada no peso ou tem um valor ou uma continha específica para isso? Então, gente, essa é uma das coisas mais complexas que a gente tem hoje na prática. E é muito importante, inclusive, pontuar isso para as pessoas que são muito autodidatas e buscam estudar demais. Porque toda vez que uma pessoa que não está em acompanhamento, com uma equipe que trabalha com contagem, abre um site, abre uma tabela, abre um livro, o que tem nesses livros? A regra geral para se iniciar a contagem de carboidratos. O que vocês precisam olhar quando vocês olham a regra geral? Que ela é geral. E tratamento do diabetes é individualizado. Então, não é possível que a regra geral da Jaque sirva para o vizinho dela, sirva para o filho dela. Não é possível, né? Às vezes pode coincidir, mas é uma regra geral. Então, o que a gente faz na prática? A gente calcula a relação insulina-carboidrato, e aí a gente tem várias formas. O peso é uma delas, mas não é a melhor. Então, a gente tem contas para calcular, junto com o prescritor, ou seja, com o médico que está acompanhando o paciente, que pode prescrever insulina. Então, isso é uma outra coisa importante, gente. Prescrição de insulina é atribuição médica, né? Então, muito cuidado. Exatamente. E a gente vira e mexe, vê paciente chegando no consultório, fazendo contagem de carboidratos prescrito pelo nutricionista. Só que nutricionista não pode prescrever insulina.
E muitas vezes os pacientes com quadros graves, de hipoglicemias graves ou de cetoacidose, porque às vezes seguir uma regra geral. E isso é muito sério, né? Então é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso. Então o prescritor, baseado em todos os conceitos da contagem, ele vai calcular em cada momento a relação insulina-carboidrato de cada refeição que o paciente precisa, né? Isso. Então, isso vocês não vão fazer sozinho em casa. E muito menos começar na hora que olha o livrinho, olha lá, 1 para 15 para adulto, 1 para 30 para criança e sai contando carboidrato. Isso pode dar errado. Então, presta atenção. Doutora, uma vez uma mãe até chegou para mim e falou, não, Jaque, eu encontrei aqui nesse site essa relação, 500 dividido pela quantidade total de insulina. Aí eu fiz, sim, você pode até chegar a um valor, mas com seu filho, ele é muito ativo fisicamente, ele não é ativo, ele faz muitos esportes, como é que é a vida dele? Porque se eu tenho um valor muito baixinho, né, digamos assim, 15 para 1, e for uma criança muito ativa, eu comi, almocei, daqui a pouco eu tô correndo, tô indo jogar vôlei, tô indo jogar futebol, e aí? Aí cai a glicemia e a pessoa, não sei por quê. Só que, tipo assim, tá fazendo sozinha, sem acompanhamento, não dá muito certo, né? Não dá. Por quê, gente? A contagem de carboidratos é um dos pontos no ajuste do tratamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Então, quando a gente está evoluindo para a terapia de contagem de carboidratos, por exemplo, pelo método de gramas, que vai calcular insulina, que a maioria dos usuários da terapia de contagem certamente são os pacientes com diabetes tipo 1 e LADA, né? A maioria né? Quando a gente está evoluindo para esta terapia, não é só isso que existe no tratamento. Existe o ajuste da relação basal-bolos, existe o perfil de ação da insulina basal, existe o cálculo calórico para aquela pessoa. Ninguém começa a contagem de carboidratos sem estar muito certo daquilo que ela precisa ingerir em 24 horas, das suas metas de carboidrato por refeição. E também o tipo de insulina que está usando, né? Que isso influencia bastante. Existem os ajustes para o exercício físico. Ou seja, se eu estou usando uma relação insulina-carboidrato aqui, que vai gerar uma dose de insulina, e eu conheço o meu perfil, ou o perfil do filho, né? A equipe conhece, para o exercício físico, esse ajuste é feito em cima daquela dose. Não quer dizer que a relação insulina-carboidrato mudou, né? São coisas diferentes. E a redução da dose para o exercício, ela pode variar aí, em média, de 25% até 100% de redução, ou seja, não usar. São coisas diferentes. Então, por isso que eu sempre falo com o pessoal, cuidado, é um passo a passo o aprendizado, ele é contínuo, não existe profissional de saúde, ou paciente, ou familiar, que sabe tudo sobre aquela terapia. A gente aprende todos os dias. Todos os dias. Tem muita novidade, todo dia. Não, e todo dia a gente aprende na consulta que a gente está fazendo, né? No desafio novo, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso tratar um paciente com diabetes da mesma forma que o outro. Sim. Porque as demandas são diferentes, né? Então, é muito importante levar em consideração que quem quer fazer contagem de carboidratos precisa aprender, claro, precisa ter uma equipe do seu lado, certamente. Agora, claro que eu sempre falo isso para os pacientes, nós vamos começar a contagem de carboidratos. Se você já leu a respeito, se você assistiu uma live igual agora, se você perguntou para um nutricionista numa outra consulta, se você foi num congresso de paciente assistir uma palestra, claro que na hora que você começar a contar, a sua vida é mais fácil. Muito. Porque quanto mais conhecimento você tem, mais fácil é a sua vida. Né? Acho que essa é uma matemática bem simples, principalmente para contagem de carboidratos. Eu falo muito de contagem de carboidratos quando as pessoas perguntam, que eu digo assim, é uma possibilidade, inclusive, de comer menos.
Porque todo mundo Claro acha que, que é eu para vou fazer comer contagem mais. de carboidratos e agora eu posso comer tudo. Eu disse, não é comer tudo, você pode inclusive comer menos, né? Menos. Porque quando você tem aquela tabelinha fechada e você tem uma dose certa, você tem aquela quantidade X de comer. Mas nem todo dia você está afim de comer tudo aquilo, né? E criança, por exemplo, que eu lido muito com criança, né? Varia. Elas às vezes não quer comer toda a refeição, ou tá um dia que ela, mãe, eu não quero comer isso tudo, eu não quero. Com Exatamente. a contagem, a gente pode comer menos. É isso que eu falo, é a questão da Exatamente. flexibilidade. E uma coisa, tem muitas pessoas aqui que responderam que nunca ouviram falar de contagem de carboidratos. Então, recapitulando, a contagem de carboidratos é uma terapia nutricional baseada na alimentação saudável, onde a pessoa com diabetes ou familiar pode quantificar o carboidrato e ter uma flexibilidade alimentar ajustada às doses dos seus medicamentos, né, ao seu controle do diabetes. E isso é muito importante. Eu sempre falo, dou um exemplo para os pacientes assim, tem paciente que entra no consultório e fala assim, doutor, o maior orgulho da minha vida é que tem 40 anos que eu não como um bolo no meu aniversário. Eu falei, Jesus! Aí, só que na cabeça da pessoa, ela tem uma crença muito enraizada de que quem tem diabetes não pode Não pode comer açúcar. doce. Doce em geral. Às vezes não come doce nem para tratar hipoglicemia, de tanto que a crença é enraizada. Só que às vezes esquece que o carboidrato é doce. Né? E se transforma em glicose, né? A gente tem o carboidrato amido, tem o carboidrato frutose, tem o carboidrato sacarose, né? Então a gente tem que pensar que a gente tem vários tipos de carboidrato. No final, tudo é glicose. Então não adianta comer uma pratada de macarrão e não comer um brigadeirinho na festa. Sim, No final das contas, o seu resultado com brigadeiro podia ser até melhor. É menor. Do que uma pratada de macarrão. Verdade. Né? A Bianca até perguntou aqui, que está com dificuldade de fazer a contagem, perguntando se ela pode fazer contagem em um horário específico e em outros manter dose fixa. Claro! A contagem de carboidrato, gente, ela foi feita para dar flexibilidade. Se você não pode ter flexibilidade, não tem sentido a contagem de carboidratos, né? Isso. Então você pode sim, inclusive, quem tem menino pequeno, é muito comum fazer contagem de carboidratos nas refeições que são feitas com os pais e não fazer nas refeições onde ele está sozinho, onde ele tem preguiça de contar, ou quando ele está na escola. Nesses horários, ele tem meta de carboidratos e dose fixa, né? Então, claro isso, que pode. Bem comum em lanche da escola. Pode fazer só em lanche extra. Olha, eu tenho muito paciente que aprende a contagem, sabe fazer e fala assim, a partir de hoje eu não quero mais fazer em todas as refeições. Eu quero fazer apenas quando eu comer num lanche extra. Por exemplo, se eu tiver o diagnóstico de diabetes amanhã, eu vou te falar que eu vou ser essa pessoa. Porque café, almoço, lanche, jantar, eu como a mesma coisa todo dia. Então não precisa contar o tempo todo. Agora, de vez em quando eu como uma coisa diferente, um pouquinho para menos, um pouquinho para mais, uma coisa diferente, né? Então, eu seria uma pessoa que eu poderia fazer perfeitamente. Dose fixa com contagem de carboidratos em lanche extra, não teria problema nenhum. Então, gente, foi feito para flexibilidade, não foi feito para escravidão, não. Tem uma aqui que é mais complicadinha. A pessoa perguntou, no esquema de múltiplas doses, basal bolos, uma basal mal ajustada pode interferir no resultado da contagem de carboidrato e gerar efeito montanha-russa? Totalmente. Aí ela perguntou como isso acontece. Basal mal ajustada está na lista dos erros mais comuns na contagem de carboidratos. Então, quando no paciente com diabetes tipo 1 ou no paciente com diabetes tipo 2, insulinizado intensivamente, né? Porque tem muita gente que nem sabe, Jaque, que os pacientes com diabetes tipo 2, aliás, muitos que estão por aí ou estão por aqui na live, às vezes nem sabem que não estão com bom controle porque não estão com tratamento intensivo do diabetes. Deveriam estar usando insulina em múltiplas doses da mesma forma que o paciente com diabetes tipo 1.
ou o paciente com diabetes LADA, que já perdeu sua reserva de insulina, né? Então, eu acho que isso é muito importante as pessoas entenderem. Então, quando o basal não está ajustado para o percentual adequado, que é em torno de 30% a 50% da dose total diária de insulina, isso pode fazer toda a diferença na interpretação da contagem. Por quê? Porque o percentual de hipoglicemia pode aumentar muito com o basal desajustado. E o que a gente vê na prática? Paciente chegando no consultório, usando 80%, 90% de insulina basal e o resto de bolos de alimentação com contagem. Vai dar certo? Dificilmente. Não. Dificilmente vai dar. E aí o trabalho que a gente tem é 10 vezes maior para poder vencer as crenças, vencer o medo. Porque, gente, pelo amor de Deus, o povo tem tanto medo de insulina rápida. Eu até falo para os pacientes, se você quer ter medo de alguma coisa, tenha da basal. Porque a pessoa que fica com insulina basal aplicada O tempo inteiro, agindo ali, baixando. Mais, o que você pode fazer? Eu não, a rápida, daqui 3, 5 horas não tem mais nada, minha vida está resolvida. Né? Ô, gente, quando eu falo minha vida está resolvida, o povo até pergunta, sabe, Jaque? Porque como eu trabalho com diabetes, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, às vezes eu falo, a pessoa, doutora, eu não sabia que você usava insulina. Mas é o hábito, tá, gente? Eu não tenho diabetes, eu não uso insulina, porque o povo pergunta lá, é só acabar a live, o povo vai lá e pergunta. Ó, doutora, eu não sabia que você tinha diabetes. Não, me conta, que insulina que você usa? Então, agora eu vou falar que eu não tenho, que aí ninguém vai lá no privado me perguntar, tá bom? Doutora, aproveitando essa questão aí da basal alta, né, que corre o risco de muitas hipos, existe aquela, como é que eu falo? Aquela crença de que você usando muita basal, você gera resistência do seu próprio corpo e ele mantém a sua glicemia alta demais, mas aí seria uma basal super alta, extrema. Isso é verdade? Na verdade, são várias coisas nessa frase aí. Então, vamos por partes. Tá. Quando a pessoa utiliza uma dose total diária muito grande, quando ela precisa, né? Porque usar é uma coisa, precisar é outra, né? Sim. Quando a pessoa precisa de uma dose total diária de insulina muito alta, seja de basal ou seja de bolos de alimentação e correção, que ultrapasse fora da adolescência, né? Porque na adolescência a dose pode dobrar. Que ultrapasse mais de 1,5 unidade por quilo de peso por dia, é importante investigar se existe alguma causa para resistência à ação da insulina. Isso é a primeira coisa, tá? Então, diz respeito à dose total diária e não necessariamente apenas a insulina basal. Agora, o que a gente sabe? Que as pessoas que estão acima do peso, que estão na adolescência, gestantes, têm uma resistência à ação da insulina aplicada, se tem diabetes, e quem não tem diabetes também tem uma resistência à ação da insulina. A insulina tem mais dificuldade, o pâncreas precisa produzir mais para manter a glicose normal. Então, quem está acima do peso, está na adolescência ou é gestante, está gestante, pode precisar de uma dose total diária maior de insulina. Mas não é porque usa basal desbalanceado que ela vai ter mais resistência à ação da insulina. O que acontece muito? Quando a pessoa usa muito basal, praticamente tudo, né, ou mais de 60%, 70%, elas tendem a ter muita hipoglicemia ou glicose no limite inferior. E acabam tendo aqueles comportamentos, né, que a gente tem muito documentado nos artigos, os comportamentos vinculados à hipoglicemia, que é o comer preventivo, né? Vai pegar comer o tempo inteiro, vai pegar um carro, vai participar de uma reunião, vai para uma festa, a pessoa come para não passar mal.
E aí, às vezes, ela come o quê? Mais proteína, mais gordura, coisa mais calórica. Às vezes, eleva o peso por causa disso, e isso causa uma maior dificuldade na ação da Resistência. insulina, tá? Então, a gente tem que separar as coisas. Entendi. A consultora Tapaué perguntou aqui, ó, como saber se a basal está ajustada? A melhor forma para os pacientes que estão insulinizados intensivamente. Quem tem diabetes tipo 2 tem esquemas de insulinoterapia diferentes, gente, tá? Não confunda. Então, para o paciente com diabetes tipo 1, eu sempre falo com os pacientes o seguinte: se você ficar 6 a 8 horas sem comer nada, hoje, você acha que você vai ter uma hipoglicemia importante? Se a pessoa fala assim, não, doutor, eu não vou ter. Basal Você tá pode ter ajustado. certeza que o basal ou tá ótimo ou tá próximo do ótimo. Agora, antes de eu acabar a frase, tem muita gente que chega no consultório e fala assim, você tá doida, doutor? Eu acordo até de madrugada para comer. Quem dirá passar 6, 8 horas? Esses aí você pode saber. Então, o melhor ajuste, mesmo que seja insulina NPH, que tem um pico de ação e que às vezes pode causar mais hipoglicemia em algumas pessoas, como a gente já falou na live de NPH, então quem não assistiu às lives de insulina, estão todas salvas no nosso canal do YouTube e aqui no IGTV. Mesmo com a NPH, a pessoa consegue sim ter um basal ajustado, às vezes usando um percentual bem menor de NPH. Eu tenho pacientes no SUS que hoje estão usando 30, 33% da De dose basal. total diária de NPH e o resto tudo de bolos. E tá ótimo. Né? Entendi. Só que tem que balancear bem com o seu médico. Tá? Então, se não ajusta o basal, vai ter mais dificuldade de entender a contagem e vai ter mais dificuldade de achar a relação insulina-carboidrato adequada. Né? Então, isso é muito importante. Tem um aqui sobre NPH irregular. É possível fazer a contagem de carboidrato usando NPH irregular? Ou é Com muito mais NPH difícil? sempre, porque não tem nada a ver. Né? Dá para fazer uma insulina basal. Com a insulina regular, não é que não dá para fazer. É que não é a forma mais flexível de fazer. Por quê? Porque a insulina regular, ela precisa ser aplicada no mínimo 30 minutos antes de começar a comer. Assim como a insulina, o Malog, Novorapid e a Apidra, precisam ser aplicadas pelo menos 10, 15 minutos antes. E a Fiasp, 0 a 2 minutos antes de comer. Ou seja, na hora que come, até 2, 3 minutos antes de preferência. Ou seja, se eu for fazer contagem de carboidratos com a insulina regular, eu estou dizendo que é bem interessante que eu escolha o que eu vou comer, a quantidade de carboidratos, antes de aplicar a insulina 30 minutos antes. Mas possível é. Quando a gente não tinha insulina distribuída para os pacientes com diabetes tipo 1 pelo município e agora pelo governo federal, a gente fez, inclusive, um trabalho publicado no Congresso, nos anais do Congresso, sobre a contagem de carboidratos com insulina regular. Que os pacientes conseguiram, inclusive, um melhor controle. Só que ele te limita um pouco. Por quê? Porque a escolha tem que ser antecipada. Então, e o pico dela também demora, né? O pico de ação dela. É por isso que a gente aplica, né? Ele inicia a ação em torno de 30 minutos, 30 a 60 minutos. Então, se a pessoa vai fazer contagem com regular, ela precisa dar uma equilibradinha, né? Entre o método de gramas, o método de substituição, para ela ter uma noção ali. Mas, por exemplo, para os pacientes que não podem adquirir insulina rápida ou ultra rápida, que são os pacientes, às vezes, com diabetes tipo 2, atendidos pela rede SUS,
Se ele for fazer contagem de carboidratos, a única opção que ele tem hoje pelo governo é regular. Não quer dizer que ele não pode comer uma pizza de vez em quando e variar essa insulina, que ele não pode aprender o conceito. Muitas vezes, gente, aprender o conceito do carboidrato é mais importante do que fazer conta. Muitas pessoas se transformam pelo conceito. No nosso ambulatório da Santa Casa, né, e de modo geral nas clínicas, como que a gente trabalha? No ambulatório, principalmente, para a gente poder atender um número maior de pacientes. Todos os pacientes do ambulatório entravam, né, até a pandemia, né? Agora está diferente, mas vou fazer de conta que ela vai passar e tudo vai voltar ao normal, né? Ah, vai, logo, se Deus quiser, não aguento mais não. Eles entram num programa de contagem de carboidratos e eles aprendem desde o básico até o avançado. E à medida que o curso vai acontecendo, os pacientes vão ficando em uma fase da contagem. Tem paciente que aprende tudo e fica com o conceito e com a contagem de substituição. Tem paciente que aprende com mais dificuldade e quer fazer só no lanche extra. Tem paciente que está preparado para progredir agora, para mais refeições. Ou seja, hoje nós não temos paciente utilizando insulina regular. Os nossos pacientes hoje só usam insulina regular quando falta ultra rápida. E quando falta, eles mantêm a contagem. Só que eles já sabem, né? Educação e diabetes aí de novo. Exatamente. Ou seja, às vezes é mais importante o conceito do que a conta. Porque as pessoas às vezes não sabem o conceito e sai comendo doce diet à vontade. Que não adianta. Não sabe o conceito e come 5 pedaços de carne por dia, porque vê no caderninho que tem 0. E aí, se você não sabe o conceito, pode esperar que a glicose vai subir. Daqui a 3, 4 horas, espera aí que lá vem. Então, tem muitas pessoas aqui até perguntando... Eu vou até fazer um comentário disso aqui, ó. Fiasp aqui é quase uma insulina regular, né? Que a mamãe insulina colocou. Então, o que é importante a gente pensar? Fiasp não é regular, o início de ação é diferente, tá? O pico é um pouco mais precoce, o que para uns é muito bom, dependendo do conteúdo alimentar. Mas ela dura praticamente a mesma coisa das outras. Então, aqui ela a gente está usando o Fiasp. Então, ela entra na conta das insulinas ativas, de insulina on-board, nos fatores de correção. Então, tem muito disso aí, tá bom? Aproveitando essa questão de novo da insulina, doutora. Aqui tem uma pergunta interessante. Quando uma pessoa muda de insulina rápida, exemplo, de uma log para Novo Rapid, ou de uma log, sei lá, para Fiasp, já que a gente falou da Fiasp, há uma mudança nos fatores, tanto de correção quanto razão insulina carboidrato, ou a pessoa pode manter? Tem que manter, porque essas contas todas são feitas baseadas na dose total diária de insulina, não em que tipo de insulina que usa. Então, se a conta não está funcionando, não está funcionando por causa do tipo de insulina. Não está funcionando por outro motivo, tá? Ou a dose total diária não está ajustada, ou a insulina não está sendo usada da forma correta. Então, às vezes as pessoas falam assim, minha glicose 2 horas depois de comer nunca tá boa, mas na hora que você vai olhar como que tá usando a insulina, tá usando meia hora depois que começa a comer. É a insulina que é ruim? Não. É a técnica que não tá correta, né? Então, é importante... Aqui, quando a gente mudou de Novo Rapid para Fiasp, eu só tive que organizar essa questão do tempo de espera. Porque, assim, todo mundo também fala assim, Fiasp é ótima, você começa a comer e aplica. Aqui não funciona. Aqui, por exemplo, de manhã, antigamente eu esperava quase 40 minutos com a Novo Rapid, então a Fiasp veio e agora 15 minutos tá tranquilo para o café da manhã. Já no almoço, esperando 5 minutos, tá tranquilo. Entendeu? Então tem também essa questão da gente ajustar os nossos horários, né, com relação à insulina.
e ver qual é o melhor tempo para a gente poder esperar para poder iniciar a alimentação. Né? E lembrar também que é tudo muito individual. Se para mim eu preciso esperar 15 minutos, talvez para outra pessoa só 5. Exatamente. Mas tem que esperar um tempo, né? Eu tenho pacientes com diabetes tipo 2 usando regular 45 minutos antes, tenho outros usando 60. Tem paciente utilizando insulina, o Malog Novorapid ou Apidra, 10 minutos, 15 minutos, mas eu tenho paciente usando meia hora. Claro que a gente consegue ver isso quando está usando monitorização contínua, né? Na ponta de dedo você não consegue tirar essas conclusões. Você tem que seguir o que está na bula, né? Tem que seguir o que está na bula. Rapidinho, doutora, é só aqui não sei, Nice Black. Nice, esses 40 minutos que eu esperava era de manhã, porque de manhã aqui meu filho tem uma resistência muito grande. Né? A gente precisa esperar mais. Mas se eu fosse a Novo Rápido no almoço, eu esperava 15 minutos tranquila. Isso era só de manhã, no café da manhã. Tá, doutora, pode falar, desculpa. E aí é uma coisa importante em relação à insulina, que com o lançamento da Fiasp, eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, a Fiasp é péssima. Nossa, odiei. Nossa, voltei para outra. Nossa, voltei não sei o quê. Porque a gente não pode tirar a conclusão de uma aplicação. A gente não pode, a gente precisa ajustar. Às vezes a pessoa está usando Fiasp agora na hora que come e antes estava usando a Novo Rapid 10 minutos depois. Então tem que esperar. Gente, insulina sempre é boa. Eu sempre falo isso para o paciente. Toda insulina é boa. Depende de como que você está usando. Se você usar o errado, não tem insulina boa, né? Usando errado, minha filha, aí não tem jeito. Aí é problemático. Ó, a Drica colocou aqui, ó. Aqui em casa começamos com a contagem de carboidratos em fevereiro, por opção do meu filho e nossa. Por aprendida a comer de acordo com as metas da nutricionista desde 2 anos e 7 meses. Isso é importante. Como a contagem veio para flexibilidade, a gente também precisa desapegar um pouco daquilo que às vezes está dando super certo. Porque tem muita gente que fala assim, mas está dando tão certo, para que eu vou mexer? Para que eu vou aprender outra coisa? Tem que sair da zona de conforto, gente, de tudo na vida. Até porque a vida surpreende, né? Exatamente. Aprender é sempre importante. Agora, o que você vai fazer com o seu aprendizado, aí já é outra coisa. A Drica também perguntou assim, ó, tem problema comer sobremesa todos os dias? Depende do que você chama de sobremesa. Eu chamo de sobremesa fruta, doce, torta, tem vários chocolate, tem coisas diferentes. O que eu acho que é importante, gente? Acompanhamento nutricional para quem tem diabetes é fundamental, igual acompanhamento médico. O que você chama de sobremesa, às vezes pode ser ótimo, às vezes pode ser péssimo para a sua saúde naquele momento. Por exemplo, se você come um pedacinho de chocolate, às vezes pode ser melhor do que comer 1 quilo de fruta. Depende, né? Tudo depende do cálculo nutricional, do cálculo energético. Então, para você saber o que é a sobremesa que você quer, como que você pode ajustar isto, você precisa discutir isso com a sua nutricionista, tá bom? Então, isso é muito importante, tá? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Tem mais pergunta aí, Jaque? Tem uma aqui. Errei na contagem de carboidrato e a glicemia ficou alta 2 horas após a alimentação. Posso já fazer a correção dessa glicemia? A pessoa usa o Malog. Sim, 2 horas depois que você aplicou a última dose de insulina, se você mediu, você deve fazer a correção. O que você precisa acordar com o seu médico? É o tempo de insulina ativa e como você fará esta correção. Por quê? Porque a insulina rápida dura 3 a 5 horas. Quem está com o tratamento mais ajustado precisa fazer um desconto de insulina na correção 2 horas após a refeição, para não ter hipoglicemia lá na frente, tá? Então, sempre pergunte para o seu médico. A correção 2 horas depois, como que eu vou considerar a insulina que está ativa para ajustar esta dose, tá?
tem outra interessante. Estando com a glicemia alta, antes da refeição, quanto tempo eu devo esperar para iniciar essa refeição? Gente, isso tudo depende muito, tá? Acho que a gente tem que ser bem, ajustar a vida da gente em vários pontos. Primeiro, espera-se que as pessoas não tenham glicose alta em toda a refeição. Uai, porque se ela tem glicose alta em toda a refeição, significa que ela precisa ajustar o tratamento geral. Primeira coisa, primeiro aprendizado. Segundo aprendizado, se a minha glicose está alta antes da refeição e eu preciso corrigir, pelo menos o mínimo que você tem que fazer é respeitar o perfil de ação da sua insulina. E nós temos glicoses altas e nós temos glicoses muito altas. É diferente. O que a gente chama de alta? Glicose de 180 a 250. O que é muito alta? Acima de 250. O que é risco de cetoacidose? Depende. Se você está com a glicose high, que é acima de 600 ou acima de 500 no Libre, e você está doente, ou você está usando um corticoide, você está em risco, né? Então, são vários fatores na estrada educacional para serem considerados. Então, você precisa levar isso em consideração, mas mais importante do que o tempo para baixar, porque qual que é o tempo para baixar, né, Jaque? O tempo para baixar é pelo menos 1h30, 2 horas. Depois do pico de ação da insulina, não é isso? Exatamente. Então, assim, se eu apliquei agora, eu espero que minha insulina vai voltar para o normal em 1h30, 2. Você vai ficar sem comer? Você vai ficar sem tomar café da manhã? Você vai sair de casa para trabalhar sem tomar café porque sua glicose estava 300? Isso não se adequa a uma vida com diabetes, é muito difícil. Agora, o que você vai comer naquela refeição, faz muita diferença, não é? Por exemplo, vamos levar em consideração. Hoje é sábado. Aí eu medi minha glicose aqui para almoçar e estava 300. Aí eu vou corrigir. Só que eu tô querendo ir bater um prato de feijoada. Difícil. Brincadeira, né? Brincadeira. Então, neste dia, você pode pensar, exatamente, em colocar mais salada, ou mais couve da feijoada, né? Colocar uma porção menor de carboidrato, de repente, mais a carne da feijoada do que o feijão e o arroz. Então, você pode pensar de uma forma que ajude a sua glicose nas próximas 2, 3 horas a não continuar 300, 400. Não é? Eu acordei de manhã, minha glicose estava 400. E eu preciso corrigir e ir trabalhar. Será que se eu for uma pessoa que gosta de proteína, eu não poderia trocar o pão por um omelete? Sim. Porque aí eu não vou ter um pico tão grande igual do carboidrato. Eu não posso, naquela hora, evitar de comer um alimento mais gorduroso, né? Então, assim, e pelo menos não sai de casa sem comer, né? Agora, eu vejo muito na internet os radicalismos, sabe, Jaque? Aquela história assim, eu vejo muito também, doutora. Minha glicose tá alta antes de comer. Enquanto minha glicose não voltar para 100, eu não como. Ou seja, você passa a fazer jejum intermitente, né? Porque que hora que isso vai voltar ao normal? Você vai fazer isso com a criança? Você vai deixar uma criança sem almoçar? Não. Porque uma glicose está 250, 300? Não. Você vai usar o seu conhecimento de diabetes para fazer o seu melhor. Agora, uma coisa é fato. 2 horas após a aplicação desta dose, você tem que medir de novo. E o que eu vejo muito na prática? O povo fica passando fome,
gastando fita, às vezes, de 15 em 15 minutos para esperar baixar por causa dos Que não radicalismos. adianta, por causa da ação da insulina, não adianta. E aí, o que faz? 2 horas depois da aplicação, não mede para ver se a glicose está boa. E o que a gente sabe? Quando a glicose está muito alta, a maioria das pessoas não consegue, em uma única correção, ter a glicose 2 horas depois dentro da meta. Às vezes ela precisa de mais uma correção. A senhora está adivinhando perguntas. Agora, eu falei que não ia adivinhar, não, que é a mesma. As histórias são iguais para várias coisas. Então, o que a pessoa tem que fazer? Se minha glicose estava fora da meta antes de comer, e claro, né, gente, eu trabalho com SUS, muito, há 2 décadas. Eu sei que os pacientes do SUS não tem fita para ficar medindo. Regra dos 15. Difícil. Não tem fita para ficar medindo. Tive hipo, mede 15, mede 15, mede 15. Acabou a fita do mês, né? Não tem. Mas se você tem a possibilidade, e aquele é um episódio ocasional na sua vida de glicose muito elevada, o que eu vejo muito nos diários? Mede antes, está 400, mas não mede 2 horas depois. Vai medir 7 horas da noite, na hora da janta, aí a glicose está 400 de novo. Perde o sentido, né? Sim. Perde o sentido. Então é importante a gente colocar aí a diabetes doce desafio, colocar a glicemia fica teimosa. O que é a questão da Aline? Quando a glicose está muito alta, é como se a pessoa tivesse com uma intoxicação por glicose, uma glicotoxicidade. A ligação da insulina no receptor é mais difícil. E às vezes você precisa de mais insulina. Por isso que quando a pessoa descobre o diabetes ou é internada, às vezes ela precisa daquele tanto de insulina, 4, 5 dias depois ela está usando metade da insulina. Bem menos. Porque você tem que conseguir preencher aqueles receptores, né? Falando de uma forma mais fácil, para depois que aqueles receptores estão ligados na insulina, estão preenchidos, a insulina entrar de uma forma mais fácil, a glicose entrar de uma forma mais fácil nas células, tá? Então, isso é importante. Essa teimosia aí é comum, que é a mesma teimosia que às vezes acontece de manhã, no café da manhã. É o que eu ia perguntar agora, essa questão, né? Porque, assim, muita gente diz, eu acordo com a glicemia alta. Aí tem até um texto seu, né, da SBD, que fala, né? Vamos medir de madrugada. Aí a pessoa perguntou assim, mas de madrugada, 3 horas da manhã, o MESSO está normal. 4 horas já está começando a aumentar. Como é que eu faço para melhorar isso, para poder contar o carboidrato de manhã de melhor forma? Então, isso é uma situação muito difícil. Primeiro, quais são as melhores técnicas, né, formas, condutas para melhorar o fenômeno do alvorecer? É a insulina NPH com pico ou a bomba de insulina? Então, lá no meu consultório eu tenho eu vou te falar, dezenas de pacientes que chegaram utilizando um análogo de longa duração e que voltaram para a NPH por causa do fenômeno do alvorecer, e que estão maravilhosos. Porque o pico da insulina NPH para o fenômeno do alvorecer é muito bom. E é por isso que horas a NPH? A gente sempre pede para aplicar insulina NPH da noite o mais tarde possível. Pelo menos de 10 horas da noite em diante. Então, tem gente que dorme 11, meia-noite, aplica 11, meia-noite. Para que o início de ação e o pico caiam exatamente nesse horário da liberação dos hormônios que sobem a glicose. Porque a pessoa, além de correr menos risco de ter hipoglicemia, ela ainda consegue equilibrar um pouco o fenômeno do alvorecer. E é muito importante, inclusive a gente faz no nosso grupo, né? Os cursos de insulinoterapia para profissional de saúde, a gente foca muito nisso. Porque às vezes o profissional de saúde, até os pacientes, estão muito focados em usar insulina moderna, insulina sem pico, insulina que usa 24 horas, quando, na verdade, a gente precisa usar a insulina que é melhor para a gente. E às vezes a insulina que é melhor para você não é um análogo de longa duração. Entendi. É muito comum, por exemplo, no consultório, o adolescente vem com um análogo, entra na adolescência, exacerba
essa glicemia de madrugada, eu volto para NPH, depois de 1, 2 anos eu volto para o análogo de longa duração. Levemir também seria boa para fazer isso? Então, a Levemir é melhor do que usar uma que dura 24 horas. Por quê? Porque você consegue ajustar a dose separado da noite. Mas a melhor... Só que o pico da Levemir é muito discreto quando a gente consegue vê-lo, né? Entendi. Então, a melhor mesmo para esses fenômenos do alvorecer horroroso é insulina NPH e bomba de insulina. Agora, a gente tem alguns estudos falando o quê? Que nos fenômenos do alvorecer meia boca, sobe um tiquinho, o paciente que utiliza glargina, mudar a glargina para a noite, dá uma ajudazinha. E dividir. Oi? E dividir a glargina, botar uma parte de manhã e uma parte à noite. Também porque ajuda? são duas coisas diferentes, né? A glargina não durar 24 horas é uma coisa. Às vezes a glargina dura 16, 18 horas. Aí é importante dividir. E tem pacientes divididos, né? Apesar de que o perfil dela são 24. O paciente que tem fenômeno do alvorecer, às vezes a gente só troca para a noite e resolve. Entendi. Fica o resto do dia bom. Então a gente sempre testa. Muda para a noite e se não funcionar, a gente divide. Para não acrescentar, às vezes, uma aplicação a mais que dificulta, inclusive, o ajuste das doses, né? Isso. Tem um aqui que é bem simples, mas eu acho bom falar. É normal uma pessoa ter várias razões insulinas, carboidrato, para diferentes horários do dia? Por favor, o normal é não ter. O anormal é não ter, né? Porque se você tem sensibilidades diferentes no correr do dia, por que você vai ter dose igual? Não tem sentido ter dose igual, né? Não tem, aliás, não tem sentido nenhum. Como insulinizar em festas de aniversário? Principalmente então, crianças. Depende muito, né? A forma que eu falo muito com os pacientes, quando é adulto, quando é adolescente, que a gente já sabe uma média do que a pessoa vai comer, é tentar calcular uma média e tentar dividir como se fosse um bolo de bomba, né? Olha, vamos dizer assim, eu Janice, que adoro comer, tá, gente? Eu adoro comer, né? Adoro, mas eu, Janice. Se eu for numa festa de aniversário, com certeza eu vou comer uma fatia de bolo. Com certeza. Eu não saio sem comer um bolo. Eu não vou comer docinho de festa, porque eu não gosto muito. Mas eu gosto de salgadinho. Mas eu não vou comer mais que 5, 8 salgadinhos. Então, o que eu faria? Né? Se eu for comer tudo de uma vez e ficar satisfeita, eu aplico minha insulina. Se eu for daquelas pessoas que cada hora passa um salgadinho e eu pego, eu aplicaria metade dessa média que eu tenho costume agora, né? E daqui 1h30, 2 horas, se eu for ficar na festa 3, 4 horas, eu aplicaria a outra metade. E lá na hora do bolo, no final da festa, que é muito carboidrato, né? Uma fatia de bolo de festa tem em torno de 54 gramas de carboidrato. Eu aplicaria lá na hora do bolo. Então, eu sempre falo com o pessoal que depende muito para adulto. Por quê, gente? Porque criança não vai para festa para comer. Vai para brincar. Criança vai para brincar, ela pula, ela gasta energia, né? Ela, às vezes os pais chamam, o menino quer beber nem água. É o meu. Ou seja, será que seu filho em uma festa precisa ficar aplicando insulina para cada coxinha, pelo amor de Deus? Igual às vezes eu vejo o povo contando. Às vezes ele vai precisar na hora do bolo. Às vezes ele vai precisar na hora que ele sentar para comer um cachorro quente, um salgadinho. Aí você aplica aquilo ali e deixa o menino brincar. Tem mães que falam comigo assim, doutor, eu não aplico em festa de jeito nenhum, porque se aplicar, a hipoglicemia dá certa. Eu não aplico. E agora nessas festas que tem um monte de inflável, ou então aqueles big jump, a criança fica pulando o tempo inteiro, é impossível você aplicar alguma coisa. Pelo contrário, você quer que ele coma. Não é?
Aqui, ó, a pessoa está falando aqui do horário de Tugel, que passou insulina para a noite e melhorou. Lembrando que Tugel tem uma ação aí em torno de 27 horas, né? Então, ela tem uma flexibilidade maior, tá? O churrasco, gente, é proteína, então depende da quantidade de proteína que a pessoa vai comer. Ô, Jaque, eu acho que na verdade a gente respondeu tudo, né? Sim, as perguntas estão repetidas. Nosso tempo está acabando Até aqui. essa última agora de beliscar toda hora. É a Como mesma é que coisa faz? de festa. Mas é a mesma coisa. Coisa de festa, né? Então, gente, eu vou finalizar então agradecendo a Jaque. Pessoal, muito obrigada pela Obrigada, presença. doutora. Jaque, vamos fazer vários outros. E eu vou te chamar Tô sempre depois para aqui. você participar de um evento com a gente. Tá bom? Certo, doutora. Beijo, pessoal. Tchauzinho.